Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, amigo e amiga que tem nos acompanhado nas nossas transmissões online. No último dia 24 de julho, o prefeito da cidade de Salvador liberou parcialmente a reunião presencial em templos religiosos. Porém, a Igreja Batista da Pituba, após a sua liderança se reunir e se debruçar sobre o decreto, identificou alguns pontos que julgou importante que não retornássemos às nossas reuniões neste momento. Em primeiro lugar, o decreto prevê que pessoas acima de 60 anos e abaixo de 12 anos não poderão participar dos nossos encontros. E nós não gostaríamos de nos privar da companhia desses queridos irmãos. Isso nos entristeceu bastante. Também, a situação da pandemia em nossa cidade não está devidamente controlada. Algumas pessoas dos nossos relacionamentos foram contaminadas pelo vírus recentemente. E nós estamos muito preocupados com a sua saúde, com o seu bem-estar e com a sua segurança. Em terceiro lugar, ao longo desse tempo de pandemia, temos feito algumas obras de restauração, de manutenção do templo e do patrimônio de nossa igreja, que ainda não estão concluídas. Então vamos observar ao longo deste mês de agosto como a situação vai ficar, se não haverá uma segunda onda, se a situação vai se normalizar. E aí então, num segundo momento, nos pronunciaremos dando informações aos irmãos com relação ao possível retorno dos nossos encontros presenciais. Mas por enquanto, fica esta orientação, conto com a sua oração, conto com a sua compreensão. Que Deus a todos nos abençoe. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais.
Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga que se une a nós neste culto, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Que alegria poder juntos celebrar o nome do Senhor numa manhã de domingo, quando vamos cantar, orar e aprender da palavra de Deus. É muito bom estarmos juntos, muito bom celebrar e muito bom também contar com a sua participação. E quando essa pandemia passar, todos juntos na casa do Senhor, celebrando o nome do Senhor, ok? E por falar em todos juntos na casa do Senhor, nesse final de semana, algumas igrejas já começaram a se reunir para celebrar presencialmente. No caso da Igreja Batista da Pituba, nós vamos aguardar alguns domingos, talvez 1 ou 2 domingos, observando como vai ficar a movimentação. Se vai permanecer, se vai dar certo, se não vai surgir novos casos, aumento de casos. Esperamos que não, mas é bom observar. Estamos primando pela segurança. É bom lembrar que está sendo liberado o encontro presencial com sérias restrições para igrejas, mas a situação da pandemia continua grave. E nós estamos mais preocupados com a saúde, com o bem-estar, com a segurança dos nossos queridos irmãos, do que a pressa e de repente com essa urgência colocar a perder uma série de ganhos que já tivemos como sociedade ao longo desse tempo, vencendo gradativamente essa pandemia. Então nós vamos observar, se permanecer realmente em segurança, dando uma margem de segurança razoável, nós então retornaremos. Nesse tempo também é o tempo que temos para concluir algumas obras que estamos fazendo ali na igreja, para manutenção, para cuidar melhor do nosso patrimônio. Ao longo desse tempo que a igreja ficou fechada, muita umidade, algumas infiltrações, então algum trabalho de restauração, de manutenção, algumas reformas estão sendo necessárias. Então, nós estamos aproveitando esse tempo também para concluir, para preparar um ambiente de forma mais agradável para receber você e sua família. Nesse tempo em que algumas igrejas estão retornando, há algumas restrições, como por exemplo, pessoas que estão no grupo de risco não devem participar, crianças até 12 anos não podem participar, as atividades que são destinadas às crianças, aquele espaço físico tem que estar fechado. Então são algumas restrições que nós estamos julgando que nesse primeiro momento talvez não sejam viáveis a gente já retornar. Mas estamos preparando algumas questões técnicas para que alguns domingos já possamos retornar com cultos presenciais e assim fazer a transmissão online para que você possa, aqueles que não puderem, poder acompanhar tranquilamente de suas casas, tá bom? Então eu peço a você um pouco mais de paciência. Estamos tomando todas as medidas, já há algumas semanas nos reunindo como diretoria, pensando, analisando, para retornarmos de forma mais segura, mais tranquila, mais precisa para você. Ok? Que Deus abençoe a sua vida e ore por nós como igreja para que possamos tomar a medida certa, no tempo certo e assim juntos nos reencontrarmos. Que a graça do Senhor seja sobre nós, dando-nos sabedoria, discernimento e prudência. Tá bom? Lembro também que continuamos abençoando outras famílias. Nesse mês de julho, pasme, nós já chegamos perto de 70 cestas distribuídas, para a glória de Deus. Então eu quero contar com a sua ajuda para que a gente possa aumentar ainda o número de pessoas sendo alcançadas, com a sua ajuda, com a sua oferta. Quero destacar aqui que um único irmão doou 37 cestas, para a glória de Deus, né? Que esse exemplo seja seguido por outros irmãos e que a gente possa então a cada dia mais ter condições de abençoar outras famílias. Os pequenos grupos multiplicadores, a escola bíblica discipuladora, continuam funcionando de forma online e você pode participar. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco. Nós vamos dar a orientação de como você se integrar e participar conosco da melhor maneira possível, tá bom? E por falar em reforma e manutenção do templo, quero lembrar que você pode nos ajudar ofertando, tá bom? Você pode destinar uma oferta para a reforma do templo. Quero trazer um esclarecimento para que não pare dúvida. Muita gente deve estar pensando assim, mas oferta para a reforma do templo e o anexo? O anexo continua ainda em suspenso, estamos aguardando a determinação judicial, se vão acatar nossa proposta, se vão convocar novo leilão, existe essa tendência, nós vamos continuar acompanhando
O valor levantado para aquele fim, para o sinal, está reservado e nós vamos então nos preparar e aguardar esse momento. Mas o nosso patrimônio cá precisa de manutenção, precisa de cuidado, ok? Eu espero que tenha esclarecido todas as dúvidas com relação a isso. Com relação à oração, o mover de oração continua, orando às 6, às 13 e às 21 horas. Pelos enfermos, pelos profissionais de saúde, pelos demais profissionais que precisam trabalhar nesse tempo e também pelo nosso Brasil. Que Deus traga paz, harmonia, serenidade, decisões abençoadoras para a nossa nação. Então vamos nos unir em oração. Por falar em oração, lembre-se que a palavra de Deus diz: orai sem cessar. É o que vamos fazer agora. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua presença conosco. Muito obrigado pela direção do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor Deus, por este culto que prestamos a Ti, quando temos a oportunidade de aprender mais a Tua palavra e de adorar o Teu nome. Seja engrandecido por cada vida que se une neste culto. É a nossa oração, na certeza que o Teu Santo Espírito nos conduz, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nosso Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 6. Pegue caneta, pegue marcador de texto e quero conversar com você sobre o tema Nascer de Novo. Diz assim a palavra de Deus: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que tu fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. A Bíblia registra vários encontros de pessoas com Jesus, e cada um com ensinamentos preciosos. Nessas trocas que tiveram com Jesus, eu fico pensando como é fascinante encontrar com Jesus. Como seria fascinante para mim, como seria fascinante para você poder ter um encontro pessoal com o Mestre, falar com Ele. O Evangelho de João, no capítulo 3, nos apresenta a conversa de Jesus, entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um fariseu que conhecia profundamente as Escrituras. Vale lembrar que naquele tempo havia alguns grupos religiosos que os historiadores chamavam até de seitas religiosas, ou partidos religiosos. Dentro do judaísmo, os grupos, facções religiosas. Tínhamos os saduceus, que eram os mais importantes, era considerada a elite, que tomava as maiores decisões do Sinédrio, embora muitos fariseus também faziam parte do Sinédrio. Tinha os escribas, que eram os doutores da lei, os mestres, que ensinavam bastante as escrituras. Tinha os zelotes, os grupos dos zelotes. Os zelotes eram um grupo de pessoas que eram mais assim subversivas, e eles queriam promover e incentivar os judeus a se armarem e partir para uma luta contra Roma, para que a Judéia não ficasse mais submissa ao governo romano. Tinham também os essênios. Os essênios é aquele grupo de religiosos mais contemplativos, mais se afastavam da sociedade, moravam a maioria deles no deserto, haviam comunidades como a comunidade de Qumran, uma das mais famosas, onde estavam os essênios, e tinha também os fariseus. Os fariseus, eles eram muito ferrenhos em observar a lei, eles eram muito ligados aos 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados Pentateuco, os 5 livros da lei, e eles observavam com rigor a lei e ficavam também preocupados se os outros estavam seguindo a lei. Nicodemos era um dos fariseus, mestre dos judeus. Veja bem, ele era um fariseu, mas com algumas atribuições também de escriba. E ele era profundo conhecedor da lei. Entretanto,
ele não tinha ainda vivido uma experiência pessoal de salvação com Jesus. E ele tinha um vazio dentro de si, e ele desejava encontrar-se com Jesus e saber quem é Jesus. E ele começou nesse encontro logo elogiando a Jesus. Se você observar aí na sua Bíblia, no versículo 2, ele diz assim: ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ele identifica em Jesus alguém que veio da parte de Deus, um mestre com profundo conhecimento das verdades espirituais, e dizia: bem sabemos que és mestre. E diz que ele veio da parte de Deus, pois os sinais que realizava não poderia ser realizado por alguém que não tivesse vindo da parte de Deus. Ele parte então para um elogio, para um reconhecimento da divindade e da autoridade de Jesus. Será que Nicodemos pensou que fazendo esses elogios a Jesus, Jesus então iria indicá-lo para um alto posto dentro da religião da época? Será que ele seria promovido? Será que ele pensou algo assim? Não sabemos exatamente as motivações, mas a resposta de Jesus deve ter sido devastadora para Nicodemos. Pois Jesus olha para Nicodemos e percebe que ele tem a necessidade de um novo nascimento. E no versículo 3 ele diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse versículo 3, Jesus se refere a enxergar, a contemplar. Ninguém pode ver o reino de Deus, perceber, sentir, fazer parte do. Ninguém pode ser inserido no reino de Deus se não nascer de novo. Nem mesmo uma autoridade tão importante como Nicodemos, nem mesmo um mestre tão conhecedor da palavra como Nicodemos, poderia entrar no reino de Deus sem uma mudança radical, sem morrer a velha natureza e nascer de novo uma nova criatura. É bem verdade, Nicodemos ficou confuso, não entendeu direito o que é isso. O que seria nascer de novo? Nenhum indivíduo pode entrar no céu sem o nascimento. No versículo 5, Jesus vai além. No versículo 3, ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus. No versículo 5, ele diz: respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Jesus agora é mais enfático. Ele está dizendo: você não pode ver, você não pode experimentar, e você não pode fazer parte dele, e você não pode entrar, ou seja, você não terá um destino eterno quando o reino de Deus for plenamente revelado e manifestado, se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. Naquele momento, muitas dúvidas pairaram na mente daquele que era mestre. Ele até não entendeu direito, pensando que Jesus estava se referindo ao nascimento físico. Ele diz: como pode alguém voltar a ser bebê e adentrar no ventre da mãe para nascer de novo? Jesus diz: olha, estou falando do nascimento da água e do Espírito. Então vamos entender um pouco o que é o novo nascimento. Para entendermos, eu quero propor que primeiramente pensemos naquilo que não é o novo nascimento. O novo nascimento não é algo que fazemos para Deus. O novo nascimento não é uma força, algo que a gente pode realizar para Deus. Não está embasado nas nossas atitudes, nos nossos atos, nos nossos preceitos, nas repetições de atos religiosos, naquilo que a gente pode produzir, nas nossas obras, mas é o que o Espírito Santo faz em nós e por nós. Nicodemos foi ao encontro de Jesus à noite. No versículo 2 ele diz assim: ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que faz se Deus não estiver com ele. O fato de você ir até Jesus não significa que você tem o novo nascimento. Nenhum indivíduo pode entrar no céu sem este novo nascimento. Nicodemos era um homem rico. Nicodemos era um homem culto. Nicodemos era um homem religioso. Ele era fariseu, membro do Sinédrio, ou seja, o grupo de pessoas que tomavam decisões, que julgavam as causas do povo ao longo do dia. Ele tinha conhecimento, ele tinha poder, ele tinha influência, ele tinha uma vida ilibada e guardava muitos preceitos da lei, mas essas coisas não eram suficientes para a sua salvação. Ele precisava nascer de novo.
Mesmo sendo alguém que fazia muito para Deus, ele não tinha um novo nascimento. Logo, novo nascimento não é algo que a gente pode fazer para Deus, é algo que o Espírito Santo faz por nós, é algo que o Espírito Santo realiza em nós. Não se alcança o novo nascimento através de ritos, de cerimônias, de práticas religiosas. Ninguém entra no céu por pertencer a uma família cristã, por ter uma ascendência religiosa. Meus avós eram crentes, meu pai era pastor, meu tio era diácono. Nada disso resolve. Mas eu era frequentador assíduo da igreja. Só frequentar a igreja não leva ninguém para o céu. Ninguém é salvo porque recebeu o batismo, viu? Ou porque guarda determinados preceitos religiosos. O batismo ele não salva. Só Jesus pode salvar. Ah, mas eu fui batizado nas águas. O batismo não salva. Você deve ser batizado porque é salvo, não para ser salvo. Não se obtém a vida eterna por ter determinadas informações corretas a respeito de Deus e das Escrituras. Você pode deter uma série de informações teologicamente corretas, aprováveis, mas só isso não lhe garante um novo nascimento. Nicodemos era um mestre. O versículo 10 se refere a ele assim, pula lá para o versículo 10 e dá uma olhadinha aí. Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entendes essas coisas? Então o próprio Jesus o aponta como mestre. Ele era um dos mestres em Israel, mas ele não tinha o novo nascimento. Ele era um especialista nas Escrituras, mas não estava salvo. Faltava-lhe o novo nascimento. Logo, o que não é novo nascimento? Aquilo que a gente pode fazer. Aquilo que a gente pode realizar não é novo nascimento. Novo nascimento é algo que o Espírito Santo realiza em nós. Bom, então vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o que é o novo nascimento. É uma obra do Espírito Santo. Nascer de novo é nascer de cima, é nascer do alto, é nascer do Espírito. Então eu quero destacar 4 aspectos importantes sobre o novo nascimento. Em primeiro lugar, o novo nascimento ele é produzido pela palavra. Tem que ser algo embasado na palavra de Deus, na revelação de Deus aos homens. Isso é o que Jesus quis dizer com nascer da água. João capítulo 3, versículo 5. Respondeu-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A água que nos purifica não é a água do batismo. A água que nos purifica é a água da palavra. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 5, versículo 26, quando ele diz assim, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. O lavar da água mediante a palavra. Então, nascer do Espírito é nascer da água, nascer da palavra. A palavra de Deus que purifica. É uma palavra que vem como um rio purificador, extirpando, retirando de nós tudo aquilo que não presta e entrando em nós as verdades manifestadas pela palavra de Deus. Logo, a fé vem pelo ouvir a palavra. Vamos dizer juntos? A fé vem pelo ouvir a palavra. É o que diz Romanos 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo Jesus. Somente gerados pela divina semente da palavra é que podemos receber este novo nascimento, ser alcançados pelo novo nascimento. A primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 23, diz assim, 1 Pedro 1, 23, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Significa que quando ouvimos a palavra, a divina semente germinada dentro de nós, ela vem e produz vida. E aquela vida antiga, ela deixa de existir para dar lugar à nova vida, e assim andemos em novidade de vida, de uma maneira diferente. O que eu fazia, não faço mais. O que eu pensava, não penso mais. As minhas prioridades agora são outras. Os meus valores são outros, pois Jesus passa a ocupar o primeiro lugar nessa minha nova vida. Em segundo lugar, o novo nascimento ela é produzido pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele é o agente do novo nascimento. Somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Carta de Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele implanta em nós o princípio dessa nova vida, desse novo nascimento. É Ele quem orienta, é Ele quem mostra um novo caminho, é Ele quem impulsiona, é Ele quem nos conscientiza, é Ele quem nos leva a reconhecer que precisamos. Essa ação do Espírito Santo, ela é invisível, imperceptível aos olhos, porém perceptível pelos olhos da fé. É como um vento que você não sabe de onde vem. Ele sopra, mas você não sabe de onde vem. E você sente, mas você não enxerga. Mas os seus efeitos são verdadeiros, reais em sua vida. João capítulo 3, versículo 8. Olha aí no capítulo que estão estudando. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos ficou maravilhado. O Espírito é livre. O soberano nesta ação salvadora, ele tem autoridade para fazer como quer, da maneira que quiser e transformar o que precisa transformar e na velocidade que quer. É como o vento, ele sopra onde quer. A salvação é uma obra exclusiva e soberana de Deus. Ninguém pode determinar onde o vento do Espírito vai soprar e ninguém pode deter o vento do Espírito, pois ele é soberano. Quando ele sopra, ninguém pode segurar. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Em terceiro lugar, o novo nascimento, ele é produto do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Ele é produzido por aquele ato de amor provado em Cristo Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus foi levantado lá na cruz. Assim como os israelitas foram curados da mordedura da semente abrasadoras, quando olharam para a semente de bronze levantada por Moisés, assim também aqueles que, contaminados pelo veneno mortal do pecado, aqueles que estão condenados à morte por causa da antiga serpente, Satanás, olham com fé para Jesus agora e podem ser perdoados. Seus pecados são apagados, lançados nas profundezas do mar, recebendo então o dom da vida eterna. Vamos ver o que diz os versículos 14, 15 e 16 desse capítulo 3. Nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos, Jesus diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que diálogo maravilhoso, profundo, contundente, novo nascimento. Por fim, em quarto lugar, o novo nascimento requer a necessidade de arrependimento. O arrependimento e a fé em Cristo Jesus como resultado da obra de Deus em nós é a nossa resposta, é a nossa parte nesse processo de novo nascimento. A declaração da fé da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos afirma as seguintes palavras: a regeneração, ou seja, o novo nascimento, é uma obra da graça de Deus mediante a qual os crentes se tornam novas criaturas em Cristo Jesus. É uma mudança do coração, realizada pelo Espírito Santo através da convicção do pecado, a qual o pecador reage em arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. O arrependimento e a fé são experiências inseparáveis realizadas pela graça divina. O homem, ele é preparado pelo Espírito Santo para o novo nascimento,
mas sem arrependimento não acontecerá a nova vida. O arrependimento é a parte do homem, ele precisa decidir, ele precisa exercer seu livre-arbítrio, ele olha para a proposta do novo nascimento, ele olha para os seus atos de pecado, de salvação, ele olha para a proposta de Deus e olha para a sua vida pregressa, ele olha para o perdão que Jesus oferece e ele olha para os seus atos de condenação. Ele então toma a decisão: eu me arrependo desses atos pecaminosos e eu vivo a nova vida em Cristo Jesus. Percebemos que em muitas ocasiões caminhamos como Nicodemos, ou seja, conhecemos as Escrituras, mas a nossa vida está distante de uma nova experiência. Será que não está acontecendo assim com você? Podíamos pensar que este evangelho não tem nada mais a acrescentar à nossa vida, ou que esta passagem se adapta a uma mensagem para outras pessoas, não para mim. Eu já fui batizado, eu já sou membro de igreja, mas será que a sua vida não está se limitando à repetição de atos religiosos? Será que não está faltando um novo nascimento profundo e sincero? Ou se esse novo nascimento aconteceu, será que você não está estacionado? Não precisa ir em crescimento? A palavra de Deus nos desafia a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, que esse novo nascimento nos impulsione a uma vida de crescimento, de aprofundamento, de conhecimento mais das verdades e abandono daquilo que não agrada a Deus, uma mudança constante de vida, nos colocando nas mãos de Deus como se Ele fosse um oleiro e nós um novo vaso. Um vaso, e pedir que Ele faça de novo esse vaso, e se necessário for, quebre esse vaso e faça segundo lhe dá prazer. Será que Deus não está esperando de nós uma consagração de vida? Pense nisso. Certamente grandes mudanças ocorrerão em nossas vidas, assim como ocorreu na vida daquele homem que de maneira silenciosa saiu para refletir sobre tudo que viveu e mais adiante aparece na história do cristianismo como aquele que ajudou no momento do sepultamento de Jesus, mostrando que houve realmente uma nova vida, conquanto tenha ele vivido uma vida de relacionamento com o mundo religioso dos judeus. Ele agora desafia a todos sem vergonha alguma, ele chega aos pés da cruz para ajudar no sepultamento de Jesus. Nicodemos foi transformado, você deve viver uma vida de alguém que foi transformado. Grandes mudanças estão por acontecer na sua vida. Nicodemos descobriu o novo que Jesus apresenta, que a nossa vida seja nova a cada instante, que a nossa boca cante um novo cântico a cada manhã, que verdadeiramente as palavras de Deus façam sentido em nosso viver, em nossa vida, em nossa família, em nossa casa. Eis que faço novas todas as coisas. Ele experimentou o sobrenatural de Cristo. Deus continua sendo o mesmo e pode operar no sobrenatural na sua vida. Muitos de nós tivemos grandes experiências com o Senhor, mas somente pela sua graça vivemos as curas que Ele pode oferecer. Hoje à noite estarei falando sobre as curas que a graça de Deus pode realizar em nós. Prepare-se para experimentar a cura. Não perca o culto de hoje à noite. As curas produzidas pela graça de Deus. Queremos que você seja testemunho de um milagre de Deus na sua vida, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sociedade, fruto de uma fé que você está depositando em Deus. Creia nisso. Isso é fazer novas todas as coisas. A vida não poupará situações que exigirão de nós esforço sobre-humano, sobrenatural, para continuar na caminhada. Você precisa perseverar na fé. Imagino que para Nicodemos não deve ter sido nada fácil viver, praticar a fé cristã no contexto em que ele vivia. Você deve perseverar na fé. São nesses momentos em que surgem os desafios, surgem os gigantes, surgem os obstáculos, surgem as adversidades, surgem as pandemias, surgem as quarentenas, surgem a realidade econômica que precisa ser reajustada, surgem as dificuldades e conflitos nos relacionamentos, surgem as ameaças à harmonia na família, no lar, nos relacionamentos. São nesses momentos que precisamos perseverar. Nesses momentos precisamos ter coragem de ir ao encontro do Senhor da vida, ainda que de noite, reservado, bater um papo com Ele e dizer:
ajuda-me, eu quero entender o que está acontecendo, eu quero sabedoria, eu quero discernimento, eu quero prosseguir. Deus se propõe a estar ao seu lado e caminhar com você. Podemos até considerar a vantagem de desistir, de entregar os pontos, mas nessas horas Jesus olha para nós e diz: prossiga, vá adiante, eu estou contigo, não desanime, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo que as situações que enfrentemos nos façam sentir pequenos e incapacitados, nós olhamos para Jesus e dizemos: Ele está comigo e eu vou vencer. Busquemos o Senhor, ainda que seja na calada da noite, com o desejo de descobrir o novo que Ele tem para mim e para você. Na nossa conversa com o Senhor, entenderemos em cada encontro um novo sentido para a sentença de Jesus. Necessário é nascer de novo. Mas agora, para um fariseu com outro nome, o meu nome, o seu nome, você precisa nascer de novo. Que Deus te abençoe. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou tudo bem com vocês? Que bom que estamos juntinhos de novo, mais um domingo. Deus é maravilhoso.
Vocês estão preparados para mais uma transformação? Pois é, hoje nós vamos falar sobre a transformação mais importante de todas. Jesus, ele nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. Nós já vimos que ele nos dá sabedoria, nos abençoa quando precisamos e nos guarda de todos os perigos. Mas ele também quer nos transformar para além dessa vida aqui na Terra. Ele quer nos transformar para a vida eterna com ele. Você consegue entender o que estou dizendo? Vida eterna? Pois é, então fique ligado aqui com a gente, porque no final você vai entender. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai Celeste, obrigada por mais um dia, obrigada por minha vida, pela vida da minha família, da minha igreja. Prepara o meu coração e a minha mente para entender a Tua mensagem. Transforma a minha vida, em nome de Jesus. Amém. No episódio da semana passada, nós vimos a história de Zaqueu, um carinha que não era muito legal com o povo da sua cidade, mas Jesus quis justamente entrar na casa dele para transformar toda a sua vida e a da sua família. Zaqueu aprendeu com aquela transformação a dividir o que ele tinha com os outros e também que ele podia abençoar muita gente através da sua vida. Olha que bacana! Quando a gente é transformado, a gente abençoa outras vidas também. Jesus, ele sempre nos usa para fazer o bem aqui neste mundo. O versículo que você decorou durante essa semana foi: Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa. Lucas 19:9. Eu espero que aí na sua casa tenha sempre a paz de Jesus e que você, criança, seja a pessoa que leva essa bandeira da paz para a sua família. O versículo de hoje é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Nós consideramos esse versículo o coração da Bíblia, porque esta é a mensagem principal para nós hoje. Então decore isso e sempre lembre do amor de Deus por você. Fala, criançada! Como é que foi a semana? Eu espero que tenha sido uma semana maravilhosa, que todos tenham se divertido, que todos estejam bem, né? E vamos começar então mais um quadro Você Sabia? Lembrando que no final a gente vai ter aquelas curiosidades bíblicas, né, para fechar o quadro, mas a gente inicia com o nosso quiz. Eu já tô super pronta aqui para iniciar o quiz. Bora? Vamos começar? Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco? Vamos às opções? Letra A: Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. B: Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Letra C: 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. E letra D: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números ou Deuteronômio. E aí, qual seria? Letra A, B, C ou D? Vamos um tempinho para pensar? E aí, já sabe a resposta? Vamos lá? Bom, os 5 primeiros livros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, certo? Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a próxima? Na parábola que Jesus contou da ovelha perdida, quantas ovelhas o pastor tinha e quantas ele perdeu? Vocês lembram dessa parábola? Das ovelhas? O pastor perdeu uma ovelha. Quantas ele tinha e quantas ele perdeu? Vamos lá as opções? A: ele tinha 234 ovelhas e 2 se perderam. B: ele tinha 199 ovelhas e 4 se perderam. C: ele tinha 100 ovelhas e 1 se perdeu. E D: ele tinha 50 ovelhas e 7 se perderam. E aí, qual será a resposta? Letra A, B, C ou D? Vamos pensar um pouquinho? E aí, já sabem? Vamos ver a resposta? Ele tinha 100 ovelhas e 1 se perdeu. Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a última? Na parábola do filho pródigo, quando ele voltou para casa,
qual foi a reação do pai dele? Então, o filho pródigo saiu de casa, depois ele voltou para casa. E aí, o pai dele reagiu como com a volta dele? Vamos ver as opções? A. O pai dele ficou muito feliz com a volta do filho. B. Ficou furioso com o filho. C. Ficou triste de ver o filho. E D. Ficou bravo e colocou o filho de castigo. O que vocês acham que foi? Letra A, B, C ou D? E aí, vamos pensar um pouquinho? E aí, vamos ver a resposta? Tcharam! Ah, ele ficou muito feliz com a volta do filho. Então, o pai, na verdade, quando o filho voltou para casa, ele ficou muito feliz de ver o filho. Então, vamos finalizar aí com as nossas curiosidades. E aí, o que a gente tem de curiosidade hoje? Vamos ver. Você sabia qual a obra literária que foi impressa pela primeira vez em 1439? E aí, qual será essa obra literária? Alguém tem ideia? Gente, a obra literária foi a nossa Bíblia. Foi a primeira impressão da história, né? Foi a Bíblia. O projeto causou, né, uma verdadeira revolução cultural na época. Foi o primeiro livro impresso com a técnica de Gutenberg, é chamado de Bíblia em latim. E esse livro ele tinha 641 páginas que foram forjadas em letra, em chumbo e arranjadas manualmente. Interessante, né? E aí, vamos ver aqui o que a gente tem agora de curiosidade. Na verdade, não é uma curiosidade. A gente vai fechar o nosso quadro, né? Finalizando aí com você sabia que a Bíblia ela tem histórias incríveis, histórias maravilhosas, na qual todos que se encontram com Jesus, né? Todos que têm a oportunidade de ter esse encontro com Jesus, eles são transformados. Mas eu tenho certeza que vocês já sabiam disso. Bom, então a gente finaliza aí o nosso quadro Você Sabia. Eu espero que vocês tenham gostado. Boa semana para todos. Tchau. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom que estamos juntos em mais uma oficina de ideias criativas. Sabe, crianças, é tão bom sabermos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Isso nos dá uma paz tão grande, saber que um dia estaremos juntinhos dele e que não teremos mais sofrimento. É bom demais. Será só louvor e adoração. Agora, vamos colocar a nossa cabecinha para funcionar em mais uma criatividade? Vamos lá! Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma marionete de animal. Para isso, você vai precisar de 2 rolos de papel higiênico, 4 círculos pequenos para fazer as patinhas, 4 pedaços de barbantes, 2 maiores para fazer a sustentação do corpo e 2 para as pernas, as orelhinhas, um par de olhos, um pedacinho de EVA ou de papel vermelho para a língua, um pedacinho de EVA da cor das patinhas para fazer o rabinho. Eu fiz aqui um monte de manchinhas para colar no corpo do animal. Aqui temos 2 pedaços de EVA, um para a cabeça e o outro para o corpo. Então vamos lá, crianças, vamos montar. Você vai pegar um rolo de papel higiênico e cortar no meio para fazer a cabeça. E o outro vai ficar para o corpo. Vamos forrar.
cabeça e o corpinho. Agora nós vamos colar o focinho. Depois que você forrou o seu rolo, você vai fazer 4 furos embaixo para as pernas e 2 em cima, tudo na mesma direção. Fazer 2 furos também na cabeça, ó, um e na mesma direção do outro embaixo. Vamos amarrar. Vamos amarrar primeiro as pernas. Você vai enfiar o cordão, dar um nó na ponta, dar um nozinho, puxa. Vamos fazer isso em 2 pontas. Você pode estar usando a tampinha também, viu, criança? Puxa. Agora vamos enfiar. Você vai passar o cordão, o barbante, por um buraquinho. Pegar ele, puxar, tá vendo aqui? Vou puxar. E novamente enfiar pra cá. Vamos lá. As pernas ficaram assim. Agora vamos colar o rabinho. Vamos amarrar agora a cabecinha com o corpo. Para isso, você vai dar um nó na ponta e enfiar aqui. Vai passar por aqui, ó, por esse buraquinho aqui. Enfiamos o barbante para fixar a cabecinha, enfiamos o outro lado. Agora nós vamos amarrar no palito. Amarre uma ponta e o outro na outra ponta. E está pronto, crianças, a nossa marionete. Agora é só vocês brincarem. Vocês podem estar fazendo o bichinho que vocês quiserem. Divirtam-se, crianças. Beijos!
de milagres incomum. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomum. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou. Fez água em vinho virar, 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Henrico, eu acabei de ter uma ideia massa. Por que não transforma o Gizmo no Bumblebee? Que ideia massa, Luca. Eu acho que o papai vai gostar. Terminamos, agora só falta chamar o papai. Bora. Vem. Vem. Pode abrir. Uau! Cara, ficou perfeito, filhos. Vocês mandaram bem, hein? Agora tá parecendo meio oquinho por dentro, né? Ah, mas tomara que não tenha nenhum problema, não. Acho que não vai ter nenhum problema, não. Papai, eu tava aqui pensando enquanto eu tava fazendo um Bumblebee. O que é Espírito de Deus? Nossa, filho, que pergunta poderosa. Deixa o papai sentar aqui pra gente conversar. Ó, quando Jesus subiu pro céu, ele disse que o Espírito de Deus ia ficar aqui na terra para cuidar de nós, certo? O Espírito de Deus é ele aqui com a gente o tempo todo, pai. Entendeu? Mas, papai, eu não consigo ver o Espírito de Deus. Como é que a gente sabe que ele está por perto? Bom, vamos lá. Vocês estão vendo aí as árvores balançando? Sim, sim. Elas balançam por quê? Por causa do vento. Você consegue ver o vento? Não. Então, é a mesma coisa do Espírito de Deus. Sim. Você sente o vento, não é? Então, se você sente o vento, você sente o Espírito de Deus. É a mesma coisa. É como se fosse Deus aqui, a gente sentindo a presença dele na nossa vida, entendeu? Quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente louva, a gente sente a presença de Deus perto da gente, não sente? Quando ele livra a gente dos perigos ou nos dá sabedoria pra gente fazer o que é certo, saber o que tem que fazer certo, você não sente a presença dele perto da gente? Então, tem uma história na Bíblia, e no nosso app que a gente vai ver já já, que é muito interessante, é sobre a maior transformação que a gente precisa ter. Vamos ver? Pega o app. Aperta aí. Olá, eu sou a Fafá, sua assistente do aplicativo Transformers 2020, um aplicativo de histórias fantásticas e transformadoras. E este é o meu assistente de última geração, o Romeu. Que bom que você acessou o meu aplicativo, desenvolvido por Guto e Associados, inspirados por Jesus. Estou à sua disposição. Muito bem, vi que você acessou uma história e ela é incrível. Olá,
eu sou Romeu. Que bom que você me escolheu para contar essa história. Essa história que é de transformação, uma transformação misteriosa. Algo impressionante precisava acontecer e deixou a pessoa que foi encontrar com Jesus bem confusa no primeiro momento. Mesmo sendo aplicativo de tecnologia de ponta, contamos histórias muito antigas, mas que até hoje nos ensinam que sempre que alguém se encontra com Jesus, acontece uma transformação. Essa história está na Bíblia. Agora, veja só o que vai acontecer. Na época de Jesus, há muito tempo atrás, existia um líder religioso bem importante. Ele se chamava Nicodemos. Ele era tipo um professor para os judeus, o povo de Israel daquela época. Ele ensinava as escrituras e ajudava os israelitas a fazerem o que é correto para Deus. Explicando melhor sobre as escrituras, naquela época ainda não tinha essa Bíblia toda bonita, não, gente, com todos os livrinhos sagrados juntos, sabe? Na sua Bíblia até tem figuras, né? Olha que fabuloso, gente, que coisa linda, né, legal? Mas naquele tempo eram rolos de pergaminho, de um papel especial, que eram de alguns livros só do Antigo Testamento, tipo Isaías, o livrinho de Isaías, todo o Pentateuco, que vocês responderam lá no quadro Você Sabia? Com a tia Mari, lembra? Pois é. Voltando para a história de Nicodemos. Ele ficou sabendo de Jesus, que Jesus estava em Jerusalém, a principal cidade de judeus. E como Jesus era muito inteligente e estava ensinando coisas que deixavam o povo encantado e muito atento ao que Jesus fazia, Nicodemos ficou curioso e decidiu ir lá ter um dedo de prosa com Jesus. Nicodemos queria muito conversar com ele. Dedo de prosa? É ter uma conversinha interessante. Pois é, Jesus, que sempre quer ter encontros transformadores com todas as pessoas, achou a ideia de ter um dedinho de prosa com esse professor tão sabido uma ótima oportunidade para ensinar algo muito especial e transformador. Nicodemos, então, foi ao encontro de Jesus. Deve ter colocado uma roupa especial de professor. Será que levou os rolos das escrituras para filosofar com Jesus? Será que levou justamente o de Isaías, que tem um versículo que diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E se chamará o nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9:6. Não sabemos, porque a Bíblia não conta isso, não. Não conta, não. Mas teria sido bem interessante, né, não? Então, quando chegou lá, nesse encontro tão esperado, viu que Jesus, mesmo sendo o mestre dos mestres, era um homem simples e muito simpático. Lá, pelo meio da conversa, Jesus disse assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Acho que estou tendo problemas. Fafá, preciso de glúten associados. Papai parou de funcionar justamente agora? O app não pode dar defeito. Como a gente vai descobrir como nascer de novo? Mamãe, eu vou ter que ir pra sua barriga de novo? Já pensou, filhos? Vocês dois igual a Júlia, a mamãe vai ficar com 3 bebês? Eu acho que não é isso não. Vamos ver se papai conserta isso. Calma, filhos. Papai teve uma grande ideia agora. A gente vai pegar o app e vai instalar no Gizmo. O que é que vocês acham? Boa. A mudança, transformação total e radical. Legal. Que tal? Bora. Vamos lá? Uhum. Ok. Pronto, terminamos. Reinstalando crianças. Agora é só apertar o play e vamos começar de novo e ver como é que vai terminar essa aventura. Me sinto bem melhor nesse local, que foi instalado bem mais moderno e confortável. Bom, gente, retornando à história, lá pelo meio da conversa, Jesus disse assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uou, Nicodemos aí então não entendeu nada.
Toda a sua ciência e sabedoria foram por água abaixo. Nada explicava essa fala de Jesus, só ele mesmo. Nicodemos começou a fazer um monte de perguntas a Jesus, porque ele achava que todas as pessoas tinham que virar bebês de novo e entrar dentro da barriga das mães. Que loucura! Isso não é possível! Nicodemos ficou perguntando como isso poderia acontecer. E Jesus falou para ele assim: você é líder e mestre dos judeus, não sabe como são essas coisas? Mas Jesus, com muita paciência, foi explicando para Nicodemos o que significava. Seria uma transformação, mas não uma transformação do corpo ou transformação física, mas de dentro do espírito. Uau, que coisa fantástica! Jesus explicou que com pecados ninguém pode entrar no céu, mas precisa ter uma transformação no espírito. E isso só acontece quando cremos que Jesus é o Filho de Deus. E só Ele tem o poder de transformar nossa vida. Jesus explicou que Ele veio para todos os povos para trazer a salvação, pois Ele era o Messias, enviado por Deus. Nicodemos ficou muito pensativo e seu espírito transformado. E Jesus ainda disse mais, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim aconteceu uma transformação na vida de Nicodemos, gente. Um homem mais que inteligente e cheio de ciência fez dele uma pessoa transformada pelo amor de Jesus. Quer que eu conte mais uma história? Vai lá na opção Assistente Romeu. Até a próxima história! Fica com o Papai do Céu e a Fafá está esperando por vocês! Tchau! Até a próxima história. Quando você quiser que o meu assistente Romeu conte a história, clique na opção Assistente Romeu, antes de apertar o botão Enter. Obrigada por acessar o aplicativo Transformers 2020. Papai, isso foi incrível! Então, como é que a gente pode nascer de novo? Ô filho, hoje a gente pode falar com Jesus através da oração, né? A gente pode pedir a Ele que seja nosso Salvador, que transforme a gente por inteiro. E aí a gente vai com a oração e com Jesus conquistar o nosso lugarzinho para morar com Ele no céu. Uau! Que legal! Maravilha, não é? Uhum. Que tal se mamãe fizesse uma oração pra gente agora? Uhum. Senhor Deus, obrigada porque a gente aprendeu tanto com essa história de hoje, Senhor. Pela transformação que o Senhor Jesus ensinou a Nicodemos, que o Senhor possa transformar as nossas vidas por inteiro, por dentro, todas as pessoas da nossa igreja, nossas crianças, Senhor. Que o Senhor possa operar em nós essa mudança que só o Senhor pode fazer, meu Pai. Transforma a nossa forma de viver e que a gente possa obedecer sempre ao Senhor, meu Pai. Obrigada, amém. Amém. Adorei a versão nova do nosso Bumblebee. Além do GPS, além do app Transformer 2020, ele ainda tá com um som super legal pra gente fazer o nosso louvor. Vamos lá? Bora! Vamos fazer um louvor agora? Dá tchau pro pessoal. Valeu! Olá! Eu vi que você lá na história com as crianças quis bagunçar a história no meio lá, não é? Mas depois que o aplicativo foi aí pra dentro de você, você realmente foi transformado. E isso é muito bom. Essa foi uma história poderosa, crianças, e muito especial. Vamos relembrar o nosso versículo de hoje? Vamos lá! Esse tem que decorar de verdade, porque ele é muito importante. Vamos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. Uma mensagem que Jesus deixou para Nicodemos,
mas Ele deixou também pra gente hoje em dia. Ele deixou pra você aí na sua casa. Ele quer que você pare agora para pensar nesse encontro tão especial. Vamos lá, pensa aqui comigo. Nicodemos era um homem muito importante para o seu povo, mas ele foi humilde em ir ao encontro de Jesus. Então, todos nós podemos nos encontrar com Jesus, basta a gente querer. Segunda coisa, Nicodemos era um professor, sabia muitas coisas, mas ele desejou ouvir Jesus e ele entendeu que o que Jesus falava ele não sabia e que ele precisava muito daquela mensagem. Então, nós também precisamos desejar ouvir a voz de Jesus, falando sobre esse amor tão maravilhoso e tão grande. Terceiro, Nicodemos, por ser um professor importante, ele seria criticado pelos judeus em querer ir lá encontrar com Jesus, mas ele teve coragem de seguir o seu coração. Então, hoje, nós podemos ter a coragem, sim, de conversar com Jesus e pedir para que Ele seja o nosso Salvador e o nosso Senhor. Não precisa ter medo ou ter vergonha, porque o amor dele é tão grande que nos enche de paz. Agora, a história de transformação é a sua. Deus te ama tanto que deu Jesus, seu Filho único, para vir aqui na terra para trazer a mensagem de salvação e amor para você. Ele já fez a parte dele, desceu lá do céu e veio aqui por você. Que tal você agora fazer a sua parte, que é a de querer ouvir, querer ser transformado por Jesus e deixar esse maravilhoso amor entrar em sua vida? A nossa oração é que você sempre tenha um encontro transformador com Jesus. Ô, professor! Daniel, tudo bem? Aqui por causa do corona. Como é que você tá, rapaz? Tudo bem. Cheguei do aeroporto agora, vim direto aqui pro laboratório, que eu tava com saudade daqui. Eu vi suas experiências, muito boas, viu? E você tava aqui preparado para fazer outra? Tá, você chegou no momento exato que eu ia começar. Que bom, vou assistir daqui. Vamos fazer. Aqui, ó. Aqui temos uma pessoa vazia, sem ninguém, pra ficar ajudando ela. Essa pessoa aí tá vazia. É. Ah, entendi. É uma pessoa que... Aí chega o pecado e acende o fogo dele. Aí o pecado vem e toma conta da pessoa. E acende. Totalmente. Ixi. Aí chega Jesus e você vai ver que a vela vai apagar. A água vai apagar a vela. Aí Jesus tirou o fogo do pecado na pessoa. Ó. Jesus, ele vai chegando devagarzinho, né? Uhum. E apaga totalmente o pecado? Apaga? Essa transformação toda aí? Sim. Rapaz, aproveitando que você fez essa experiência, desde a primeira experiência, você está falando Jesus Cristo. Eu já procurei em enciclopédia científica, já procurei na tabela periódica, já procurei em todas as minhas anotações. Não tem esse elemento químico Jesus. Que elemento é esse que transforma a coisa? Não é um elemento químico. É uma pessoa que veio ao mundo para nos salvar. É? E como é que a gente faz para conhecer ele, para ele transformar? Aqui vamos ler João 3,16. Jesus enviou seu Filho unigênito para que todo quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna? O elixir da vida eterna? A pessoa se transforma total? Sim. Eu quero. Como é que eu faço? Bom, você tem que ler bastante a Bíblia, fazer suas orações e acreditar que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Bora fazer uma oração falando disso? Bora. Crianças, façam com a gente.
Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. muito obrigado por esse dia, Senhor. Hoje eu entendo que o Senhor é meu único Salvador. Hoje eu entendo que o Senhor é meu único Salvador. Vou pregar o Evangelho Vou pregar o Evangelho e falar sobre Ti. e falar sobre Ti. Tudo que o Senhor diz na Bíblia, Tudo que o Senhor diz na Bíblia, eu vou falar para as pessoas. eu vou falar para as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Já estou me sentindo um pouquinho melhor, mas é só isso? Acabou? Não, você ainda tem que falar para os seus familiares e amigos. Ah, então espalhar a verdade. É. Então tá bom. Opa! Coronavírus? Galerinha! Tchau! Tchau! Que bom que você participou conosco de mais essa transformação que Jesus fez. E o que nós esperamos é que Jesus faça essa transformação aí, na sua vida. Isso mesmo, criança, não importa a sua idade. Jesus quer estar aí, pertinho de você e te usar para abençoar outras pessoas. Um coração transformado por Jesus é um coração alegre, mesmo em situações tristes. Um coração que não desanima porque tem a certeza de que Jesus está sempre ao seu lado e que um dia nós vamos morar com Ele lá no céu, para sempre. E aí será só festa e alegria. É isso aí. Então vamos orar e deixar que Jesus faça essa transformação em nossas vidas? Repete comigo. Senhor, muito obrigada por minha vida. Transforma meu coração e o meu espírito. Que o Senhor seja o Rei dos Reis em minha vida. E só o Senhor tenha poder sobre mim. Em seu nome, Jesus, oramos com fé. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a da sua família. Tchau, crianças! Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, amigo e amiga que tem nos acompanhado nas nossas transmissões online. No último dia 24 de julho, o prefeito da cidade de Salvador liberou parcialmente a reunião presencial em templos religiosos. Porém, a Igreja Batista da Pituba, após a sua liderança se reunir e se debruçar sobre o decreto, identificou alguns pontos que julgou importante que não retornássemos às nossas reuniões neste momento. Em primeiro lugar, o decreto prevê que pessoas acima de 60 anos e abaixo de 12 anos não poderão participar dos nossos encontros. E nós não gostaríamos de nos privar da companhia desses queridos irmãos. Isso nos entristeceu bastante. Também, a situação da pandemia em nossa cidade não está devidamente controlada. Algumas pessoas dos nossos relacionamentos foram contaminadas pelo vírus recentemente. E nós estamos muito preocupados com a sua saúde, com o seu bem-estar e com a sua segurança. Em terceiro lugar, ao longo desse tempo de pandemia, temos feito algumas obras de restauração, de manutenção do templo e do patrimônio de nossa igreja, que ainda não estão concluídas. Então vamos observar ao longo deste mês de agosto como a situação vai ficar, se não haverá uma segunda onda, se a situação vai se normalizar. E aí então, num segundo momento, nos pronunciaremos dando informações aos irmãos com relação ao possível retorno dos nossos encontros presenciais. Mas por enquanto, fica esta orientação, conto com a sua oração, conto com a sua compreensão. Que Deus a todos nos abençoe. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, olhe comigo agora. Senhor meu Deus, muito obrigado porque Jesus morreu na cruz por mim.
Muito obrigado porque assim como ele morreu, ele ressuscitou, eu também experimentei essa nova vida em Cristo Jesus e posso viver essa nova vida. E ainda que a situação pareça difícil, eu devo e posso confiar em Jesus. Ajude-me, Pai, a exercer essa fé. Pai, neste momento eu oro com meu amigo, minha amiga, que ainda, assim como Nicodemos, não tiveram um encontro pessoal, uma experiência de salvação com Jesus. Não entendem o que é nascer de novo. Talvez estejam se perguntando o que eu preciso fazer para isso. Ó meu Deus, neste momento, que ela possa orar comigo assim. Senhor meu Deus, eu reconheço que sou pecador e que estou condenado à morte. Mas eu estou arrependido. Eu te peço perdão. Vem, Jesus. Mediante a minha fé e o meu arrependimento, entra na minha vida, venha ser o meu Salvador, o meu Senhor. A partir de hoje, pela fé, eu nasci de novo. Experimento o novo de Deus a partir de agora, na minha vida, na minha casa, em todas as áreas do meu viver. A partir de agora, eu sou de Jesus. Amém. Que Deus a todos nos abençoe. Desejo a você um restante de dia guardado no amor de Deus. Se você orou comigo e crê que essa oração foi ouvida por Deus, eu quero te desafiar a fazer um contato nesse telefone aí, pelo WhatsApp ou ligando, e eu terei maior prazer em ajudar você a seguir firme nessa nova vida que Jesus oferece. Que esse domingo seja de bênção, um almoço maravilhoso. E lembre-se, às 18 horas, juntos, vamos descobrir a cura pela graça de Jesus. E você vai aprender essa verdade e vai viver curado pela graça do Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.